a beleza que há em ti. Tu és para mim, diga, mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vamos declarar mais uma vez sobre o meu pensar, tudo que eu falar. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor. Eu quero te fazer um desafio agora, amado. Eu quero que você coloque todas as suas resoluções de 2014 nas mãos do Senhor. Eu tenho certeza que você pensou muito no final do ano passado e sobre esse ano, o que você deveria fazer, o que talvez você pudesse fazer de novo ou fazer diferente. Vamos colocar isso tudo diante do Senhor agora? Vamos? Eu vou colocar as minhas, aí você coloca as suas. Amém? Senhor, eu quero colocar, Pai, as minhas, os meus projetos, Senhor, o ministério, Pai, nas tuas mãos, a minha vida, Senhor, o meu casamento, Deus, o meu trabalho, Pai, a minha empresa, Senhor, tudo que eu tenho, Pai, eu quero colocar diante do Senhor nessa hora, em nome de Jesus, Pai. Agora eu quero convidar você a interceder por aquilo que o seu irmão está pedindo. Escolhe alguém aí, amado. Vamos fazer duplas. Interceda por aquilo que Deus vai fazer na vida dessa pessoa. Abraça o irmão, fala assim: olha, Senhor, eu quero que os seus planos se cumpram na vida desse meu irmão. Eu quero que aquilo que o Senhor tem planejado, que nada possa roubar o que o Senhor planejou. Amém, amado? Você pode interceder por alguém que está próximo de você, dizendo essas palavras. Queremos, agora podemos fazer isso. Se você não terminou, termina, amado. Termina de fazer sobre o irmão que está aí do seu lado. Tem pressa não, tem tempo. Oh, Pai, queremos, Senhor, abençoar esse lugar, Deus. Oh, Pai, cada pessoa que entrar nesse lugar, Deus, possa sentir um toque diferente do Teu poder, Pai. Possa sentir a Tua presença, Deus, através da vida de cada um, Senhor. Que não seja só mais um templo, Deus, mas que seja um lugar da habitação do Teu Espírito Santo, Deus. E que o Teu óleo, Pai, a Tua unção, Senhor, possa ser derramada grandemente sobre a vida de cada um que está aqui nesse lugar, Pai. Para que o Teu reino cresça, para que o Teu reino cresça, para que o Teu reino cresça, Senhor. Reina em mim com o Teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Reina em mim com o Teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Senhor, o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vamos declarar: vem reinar em... Mais uma vez, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Aleluia, Deus. Feche os seus olhos, meu amado, minha amada. Eu quero que você imagine esse lugar aqui onde a gente está, esse templo, construído há aproximadamente 95 anos atrás.
que você pudesse passar rapidamente. Talvez você já esteja aqui há muito tempo, ou talvez você tenha chegado há pouco tempo, ou talvez você seja um visitante. Mas eu queria que você imaginasse, ou pensasse a respeito das pessoas que já foram abençoadas por essa igreja. Se você pudesse lembrar de alguém que talvez não esteja aqui nessa noite, e que foi muito abençoada pela Igreja Metodista aqui no Brás. E agora eu quero que você imagine, não sei se você já teve a oportunidade de estar aqui durante a semana, mas eu quero que você imagine a rua, comércio aberto, as pessoas passando de um lado para o outro, aqui nesse mesmo lugar, em frente à nossa igreja. Agora eu quero que você continue imaginando aí, amado, continue imaginando. Eu quero que você pare ali de frente para as escadas, olhe aquela quantidade de pessoas indo e vindo, e a porta do nosso templo fechada. E a porta do nosso templo fechada. Amados, Deus tem falado muito a respeito dessa imagem comigo. Continua com o seu olho fechado, amado. Agora imagina a quantidade de pessoas que passaram em frente a essa comunidade nos últimos 95 anos. E muitas vezes a gente reclama, aqui a Igreja do Brás é muito longe de tudo. Ninguém vem aqui. Você vê, olha a rua está vazia. Ninguém mora aqui por perto mais, isso aqui é um bairro só comercial. Enquanto milhares e milhares e milhares de pessoas passam aqui na frente, as nossas portas ficam fechadas. E coincidentemente, quando as nossas portas estão abertas, o bairro está vazio. Amado, Deus não nos colocou nesse lugar há 95 anos atrás, sem saber que esse bairro se tornaria num bairro comercial. Deus não te colocou nessa igreja por acaso, porque talvez você pudesse estar em outra, porque talvez fosse melhor estar em outra, porque, enfim, é mais perto da sua casa, você se sente melhor, você tem mais amigos. Ou talvez você fosse um completo desconhecido. Amado, Deus te colocou nessa igreja e colocou essa igreja nesse lugar por um propósito. E o propósito de Deus está em que milhares e milhares de pessoas que passam aqui em frente e que talvez nem morem nesse bairro, nessa cidade, ou até mesmo nesse país, sejam impactados por uma igreja que foi plantada há 95 anos atrás. Porque há 95 anos atrás, amado, esse bairro aqui também não era um bairro muito importante da cidade. Pelo contrário, era um bairro longe, era um bairro novo, era um bairro de estrangeiros. Se você não sabe, que o Brás era local de residência de praticamente todos os imigrantes que vinham para São Paulo. Da mesma forma que hoje tem os bolivianos, os angolanos e tantos outros que são imigrantes nesse lugar. Esse bairro também nasceu para cuidar deles, para cuidar do meu avô, que aqui frequentou por 50, 60 anos, para cuidar de tantas e tantas pessoas que eu e você jamais conhecemos. Mas eu quero te fazer um desafio nessa noite, amado. Precisamos arder o nosso coração, não por pessoas que moram do nosso lado. Precisamos arder o nosso coração, não por pessoas que vão frequentar a nossa igreja. Precisamos arder o nosso coração por pessoas
que carecem de ouvir o Evangelho, de pessoas que carecem de conhecer a verdade que eu e você conhecemos e por tantas vezes tratamos de maneira tão simplória e leviana, porque já fomos alcançados por ela. E eu quero te convidar agora a imaginar um dia bastante cheio, como será o Natal de 2014. Um domingo pela manhã, cheio de pessoas aqui, porque saíram das suas casas, acreditando que era fundamental vir aqui para comprar mais uma coisa supérflua, que no ano que vem, nem sei se elas terão ainda. E aí você pode pensar nessa igreja, sexta, sábado, domingo, com as portas abertas. Com as portas abertas, amado. Recebendo a qualquer um que por ela entrar. Convidando as pessoas para aqui conhecer a verdade. Conhecerem a verdade do Evangelho. Porque foi para isso que nós fomos plantados aqui há 95 anos atrás, amado. Para continuar o propósito do Senhor. Agora eu quero te convidar a contemplar essas pessoas entrando na igreja e você orando por elas. Ora por uma pessoa, ora por outra. Uma aceita Jesus, a outra se reconcilia, a outra precisa de um ouvido amigo para compartilhar uma separação recente. Precisa desabafar algo sobre o seu coração, sobre a sua família, ou uma doença terminal que ela não vê mais solução, e Deus te usando para salvar, para curar, para libertar essas vidas. Amado, foi para isso que eu nasci de novo. Foi para isso que você nasceu de novo. Foi para isso que essa igreja está nesse lugar. Conseguiu imaginar? E essa igreja não necessariamente vai ficar cheia, amados. Mas o reino de Deus vai. E Deus vai se alegrar de mim e de você, porque nós somos chamados para isso. Que em 2014, amado, o nosso coração esteja voltado para as pessoas e não para o templo. Que o meu e o teu coração possa se voltar ao discipulado, a cuidar uns dos outros, a receber os estrangeiros como se fossem nossos filhos, que voltam ou que vão. Precisamos acabar com a diferença em relação aos bolivianos, amados. Precisamos alcançar pessoas que talvez tenham vindo para esse país buscando uma vida diferente. E de fato devem encontrar em Jesus essa vida. Que o meu coração e o teu coração possam arder por essas almas, amado. Amém? Tem uma música que diz, e a última música desse momento, se você quiser permanecer assentado, ou em pé, ou ajoelhado, enfim, a liberdade na casa do Senhor, amém, amado? Que diz, Senhor, abre os meus olhos, eu preciso ver a realidade de quem eu sou. Muitas pessoas ainda precisam nascer de novo. Muitas pessoas precisam nascer de novo, amado. E quem nasceu de novo, já não está mais tão preocupado em fazer outros nascerem de novo, né? Tipo, garantir o meu. É ou não é, amado? A gente vive muitas vezes assim. Às vezes se preocupa só quem está imediatamente ao nosso lado. Mas não é essa a proposta do Senhor. Amém? Vamos cantar? Vamos declarar, Senhor. Senhor, abre os meus olhos, preciso ver a
realidade de quem eu sou, criado por ti, a tua semelhança. Obrigado, agradeço ao Senhor. Senhor, o meu passado teu sangue apagou, uma nova vida me entregou. Declare isso. O teu poder transforma meu ser de glória em glória. Eu nasci de novo, nasci de novo em ti. Sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, nasci de novo. Faz-me ver assim como sou. Uma nova criação eu sou. Vamos cantar do início? Senhor, abre os meus olhos, preciso ver a realidade de quem eu sou, criado em ti, a tua semelhança. Peça isso ao Senhor. Senhor, o meu passado teu sangue apagou, uma nova vida me entregou. O teu poder transforma meu ser de glória em glória. Eu nasci de novo, nasci de novo em ti. Sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, nasci de novo. Faz-me ver assim como sou. Declare: eu nasci de novo. Eu nasci de novo, nasci de novo em ti. Sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, nasci de novo. Faz-me ver assim como sou. Uma nova criação. Uma nova criação eu sou. Uma nova criação eu sou. Obrigado, Senhor. Uma nova criação eu sou. Pedi pro Tito continuar tocando. Queria chamar o pastor Pereira e a pastora Persides, para que nós pudéssemos não fazer um ato profético, amado, mas que nós pudéssemos interceder por esse bairro, pudéssemos interceder por aqueles que nós não conhecemos. Será que a gente pode nessa hora falar assim: oh, Senhor, eu sei que o Senhor quer usar a vida dessa igreja para trazer pessoas que nós não conhecemos, que não é amigo do fulano, que não é meu parente. Pode até ser, amado, não estou dizendo que isso não seja bênção não, tá bom, amado? Mas nessa hora eu queria convidar você a interceder por alguém que você não conhece. Muito louco isso, né? Mas eu creio que Deus vai ouvir a nossa oração, e pessoas vão começar a entrar aqui que nós nunca vimos, sedentos pela palavra do Senhor, sedentos por conhecer mais do Deus que mudou a minha vida e nos transformou numa nova criação. Você crê nisso, meu amado? Você quer isso, meu amado? Você quer que pessoas que você nunca viu entrem nessa porta e você possa falar: olha, prazer, meu nome é Raquel, prazer, meu nome é Mariana, prazer, meu nome é Fernando, prazer, meu nome é Ademir. Você conhece alguém? Não, eu estava passando aqui na rua e algo me trouxe a esse lugar. Eu falei assim: eu já sei o que te trouxe aqui. O Espírito Santo de Deus. Amém, amado? Você crê nisso? Amém. Amém. Pastor.
Nosso Deus de amor, nosso Pai querido, Pai, assim como Tu nos amaste, Tu nos amas, e Tu pagaste, Senhor, um preço muito alto pelo nosso resgate, para que, ó Deus, crendo em Cristo Jesus como único Senhor, como único Salvador, pudéssemos, ó Pai, não só Te conhecer, mas pudéssemos, ó Pai, ter vida e vida eterna. Pai, que este amor inunde, Senhor, a vida, o coração de cada um de nós, dando-nos, Senhor, um amor muito grande por pessoas que nós não conhecemos, mas que, ó Pai, pessoas que Tu amaste e que Tu amas, para que, ó Deus, sejamos Teus instrumentos para levar a estas pessoas, algumas delas que estão até do nosso lado, no trabalho, em casa, enfim, Senhor, no dia a dia, para que, ó Pai, essas pessoas venham a ter a mesma experiência que nós temos, de Te conhecer, de Te amar e sentir a Tua presença. Te pedimos para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Os irmãos e as irmãs para sentar. Tivemos um dia bastante agitado, muito corrido. Aliás, não foi só o dia, mas na verdade nós estamos desde quinta-feira aqui na igreja. Na quinta-feira nós estivemos com a nossa irmã Fábia indo para Mogi das Cruzes, no hospital lá da Faculdade de Medicina, acompanhando a Fábia para ver como é que estava a sua mãe. E lá nós tivemos então uma notícia bastante desagradável, porque já estava tendo a suspeita de que a mãe dela estava tendo uma morte encefálica com 2 focos, um bem aqui e outro desse lado, que dava realmente essa suspeita bastante grande, de tal que o neurologista passou essa informação e chegou. Obrigado, Fernando. Obrigado. Chegou essa informação e nós chegamos de lá por volta de umas 7h10, logo depois do almoço nós saímos. Por volta de umas 7h10 chegamos em casa, ficamos sabendo do nosso irmão, o senhor Joãozinho, e aí não deu tempo nem de estar jantando. Pegamos o carro e fomos para o hospital e ficamos lá com a família, junto com o Gerson. Aí eu aproveitei a carona do Gerson e acabamos chegando em casa por volta de 1h20 da manhã. E aí a coisa foi continuando. Depois voltamos na sexta, estivemos lá,
pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Que o Pai de amor, na sua misericórdia maravilhosa, esteja nos abençoando com a sua palavra nesse instante. Amém. Nós já meditamos nesse texto, mas a palavra de Deus é um tesouro inesgotável. É um tesouro inesgotável. Alguma coisa os irmãos já devem se recordar quando nós falamos da epístola de Paulo aos Filipenses. É chamada de uma das epístolas do cativeiro, porque quando Paulo escreveu, ele estava preso lá em Roma. Era uma prisão que os historiadores falam que era uma prisão domiciliar, mas ele não podia sair daquele domicílio, então era uma prisão mesmo. E ele era acompanhado de um soldado, evidentemente do próprio exército romano. E a história registra que volta e meia tinha que estar trocando, porque aquele ali se convertia e o exército ficava com medo dele amolecer um pouco a vigilância. Mas era instrumento de Deus, porque muitos foram se convertendo nesse trabalho, muitas pessoas e até oficiais do exército se converteram, porque era uma tentativa de segurar Paulo ali. Mas o tipo da coisa que não teria problema. Paulo não estaria desobedecendo uma ordem de um império, de um poder constituído daquela época. Mas, por essa característica, algumas epístolas, que é o caso de Efésios, é o caso de Filipenses, Colossenses, são epístolas do cativeiro, epístolas do cativeiro. Essa epístola, também nós já falamos que a igreja da cidade de Filipos era esta igreja que era a menina dos olhos de Paulo, porque era uma igreja muito carinhosa, era uma igreja que se preocupava com Paulo, e volta e meia alguém saía lá de Filipos, e se você olhar no mapa, é muito distante. É muito distante. E usava os recursos daquela época, nada de 434 ou 437, qualquer coisa assim. Era na base aí quando muito, lombo de algum animal, né? Mas muitas vezes até a pé, porque nem todos tinham condições de estar comprando aí um animal 1.0, qualquer coisa assim, né? Então era uma dificuldade muito grande. E Paulo sentia até interessante que num determinado momento, Paulo, logo no início da epístola, fala assim: eu pensei que vocês tinham esquecido de mim. Desculpe, mas está pegando um pouco. E a água não está resolvendo. E ele fala: pensei que vocês tinham esquecido de mim. E ele: eu não estou reclamando não, mas eu senti falta. Mas é pelas dificuldades. A distância era grande, volta e meia, um deles ficava até doente no caminho. Então era uma carta, é uma epístola dirigida a uma igreja muito especial, que tinha um cuidado muito especial para com o apóstolo. E aqui Paulo está se dirigindo a uma igreja que tinha uma busca muito concreta pela santificação. E a busca pela santificação, ela implica em alguns detalhes que muitas vezes nós não percebemos. Esses dias mesmo, um irmão aqui da igreja, ele até reclamou, ele falou assim um comentário, mas como se fosse uma reclamação, de que na busca da santificação,
muitas pessoas acabam se esquecendo do próximo, se esquecendo da família, que ainda não aceitou a Jesus como Senhor e Salvador. Então essa busca não é santificação. A busca pela santificação implica numa busca muito intensa de comunhão com Deus, intimidade com Deus. É como se de repente você estivesse fazendo alguma coisa e de repente, o que foi? Tá bom, Senhor. Alguma coisa assim, de você ter uma intimidade, de perceber que Deus está querendo te falar, usando algum texto, usando algum hino, usando algum cântico, usando até um irmão ou irmã, ou até te incomodando com uma notícia, mas para que nós estejamos olhando para alguém do nosso lado que está longe de Deus. Está longe de Deus. Então, a santificação é alguma coisa que eu me interesso em ter uma intimidade com Deus, mas inevitavelmente eu sou impelido a buscar a comunhão com o próximo. Uma palavra que até eu ouvi um pouquinho antes, e que se falava muito no meu tempo de garoto, de garotão, não que eu tenha crescido daquela época para cá, não cresci não, fiquei, isso aqui é o que eu atingi com meus 14, 15 anos, de lá para cá, o que eu cresci foi só mesmo assim para os lados, não é? O que não é muito bom, mas eu ficava admirado da tônica que se dava, e de ir, por exemplo, lá em Juiz de Fora, no Parque Alfred ali, a igreja saía e ia para o Parque Alfred, um grupo bastante grande, e se falava de paixão pelas almas, era a palavra que usava naquela época. Na verdade, a palavra melhor hoje seria paixão pelas vidas, porque aí você se interessa pela alma, pelo espírito e pelo corpo da pessoa. Então a ênfase da teologia wesleyana, metodista, mais moderna, paixão pelas vidas. Mas é alguma coisa que nós perdemos. Mas a santificação é isto mesmo. Por isso que a igreja de Filipos não tinha como, era inevitável. Eles buscavam uma comunhão muito grande com Deus, mas eles não conseguiam deixar de se preocupar com as pessoas da cidade e até com o apóstolo Paulo, que estava longe, muito longe, e debaixo da prisão de um império que era, para alguns lugares, o terror do mundo. O terror do mundo. Então, nesta busca da santificação, Paulo chega até a falar um pouquinho antes, aqui no vamos ler do versículo 8 até o 11, fica até um pouco melhor para entender aquilo que ele estava dizendo. Sim, deveras, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então a santificação, ela é alguma coisa que não é teórica. Ela não é teórica. É alguma coisa que eu vou participar dos sofrimentos de Cristo Jesus. Não significa que eu vou dar uma de louco e chegar assim, me prega na cruz.
toca um prego aqui nessa mão, nos meus pés, e crava uma coroa aqui. É muito mais do que isto. É muito mais do que isso. Porque os sofrimentos de Cristo Jesus, que o levaram na cruz, na verdade é porque Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, as consequências do nosso pecado, e Ele então vai na cruz por causa disto. Então nós precisamos assumir esses sofrimentos. E o que seria hoje? Eu conhecer quem está do meu lado, que ainda não conhece o amor de Cristo, e começar a orar por ele, começar a me interessar pela vida dessa pessoa e de alguma forma começar a transmitir esse amor para a vida desta pessoa. Isto se chama santificação, dentro da nossa visão wesleyana metodista. Nós estamos vivendo um período em que nós somos influenciados por atalhos. O atalho é muito bom você usar na informática. Eu não vou fazer propaganda, mas existe um programa que é o dominante do mercado, e que às vezes ele é meio pesadão, ele é meio pesado para estar, especialmente quando você começa a ter bastante arquivos ali, ele fica um tanto pesado. E aí você, o que faz? É possível colocar lá na tela, colocar alguns atalhos, você clica e já vai direto para onde você quer. Você não precisa entrar naquele programa, e depois daquele programa você entrar no arquivo que você está querendo. Você tem a possibilidade de colocar tecla de atalho, se você usa muito aquele determinado arquivo. Vocês estão me entendendo? Isso na questão da informática, questão do trabalho, questão de várias coisas que você usa, isso é muito importante, mas nem sempre o atalho se aplica na vida da gente. Nem sempre o atalho se aplica na vida da gente. Por exemplo, você vai no médico, o médico constata que você tem que fazer uma cirurgia. E ele fala assim: olha, vamos fazer uma tecla de atalho aqui, economizar tempo. A gente pula a anestesia, a gente pula o preparatório e já vai direto com o bisturi aonde precisa tirar alguma coisa. Ou pega lá, se é dentista, vamos direto para arrancar o dente. Uma tecla de atalho seria o seguinte: não faz a higienização, não põe aquela pomadinha lá de xilocaína e não coloca anestesia, vai direto. Uma tecla de atalho seria o quê? Você pega lá o buticão e arranca. É uma tecla de atalho. Nem sempre aplica. E às vezes no nosso contato com Deus, nós queremos ter uma tecla de atalho. E essa tecla de atalho pula processos tremendamente necessários. Precisamos ter uma comunhão muito íntima com Deus, que acontece através da oração, através da leitura bíblica e através da comunhão com o seu povo. Você não pode pular esse processo. Não tem como você pular esse processo. Não existe tecla de atalho. Não tem como. Você tem que passar por esse processo. E à medida que você vai usando esse processo, você vai aprofundando cada vez mais. Você vai aprofundando o relacionamento com Deus, o relacionamento com a palavra de Deus, o relacionamento com a igreja, corpo de Cristo, e necessariamente como consequência natural, também com aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Então, para que isso seja necessário, Paulo chega até dizer assim: olha, eu não sou perfeito. Agora imagina Paulo dizer assim: olha, eu não sou perfeito.
E nós podemos traduzir tranquilamente e dizer assim: olha, eu não sou santificado. Eu não estou santificado. Não estou santificado. O versículo 12, ele diz assim: não que eu já tenha recebido, eu já tenha obtido a perfeição ou a santificação, que é a mesmíssima palavra no original. Mesmíssima palavra pode ser traduzida por uma e por outra. Ele diz assim: para chegar à perfeição, para chegar à santificação perfeita, a santificação que Deus quer, eu tenho um caminho a seguir. Não tem tecla de atalho. Eu tenho um caminho a seguir. É uma luta que eu tenho que empreender. Primeira coisa, ele diz assim: eu tenho que agarrar. A palavra no original é muito mais do que alcançar. Eu tenho que agarrar. Eu estava preocupado, chegou a notícia aqui, a nossa irmã Bruna teve uma queda de pressão, ela já está medicada, já bem melhor, e o Edilson agradece então as orações, e vai mandar mais notícias mais tarde. Então, esse intermédio aqui é bom para nós estarmos aí bastante tranquilos. Quando nós chegamos lá assim, eu já logo perguntei: escuta, ela tem problema de pressão? Aí depois ficamos sabendo que ela veio de um lugar muito gelado, vem para um lugar mais quente. Isso aí não é brincadeira, né? Não é brincadeira, dá uma queda muito grande, mas louvamos a Deus. Bom, então vamos voltar aqui. Então, nesta luta para a santificação, Paulo diz assim, que nós temos que agarrar, conquistar aquilo para o que Cristo Jesus já nos conquistou. Na mente do apóstolo Paulo, quando Jesus estava fazendo todo o seu ministério, quando culmina com a sua morte e ressurreição, especialmente ali naquele momento de sacrifício, é como se ele estivesse vendo a vida de cada um de nós, de todos os homens e mulheres, e estivesse sonhando um sonho para que estivéssemos realizando. O que eu quero é que aí ele falaria, é como se ele estivesse falando o nome de cada um de nós. Eu quero que tal pessoa, que eu estou morrendo aqui na cruz do Calvário, não se contente em ir para a igreja, sentar, cantar, sair, voltar, cantar, orar, ouvir. É como se ele estivesse falando: eu quero que esta pessoa descubra que eu tenho um sonho para esta pessoa. Um sonho através do dom, através do ministério, que é realizado aqui na igreja, e que temos poucas pessoas que descobriram. É um dos grandes problemas que nós temos. É um dos grandes problemas que nós temos. E é um problema que não é só nosso, como igreja metodista aqui no Brás. É alguma coisa que é compartilhada por diversos pastores e pastoras. Poucas pessoas realmente têm a consciência de que Deus tem um trabalho, um ministério para cada um de nós, e Ele espera que nós estejamos fazendo esse trabalho, realizando esse ministério como parte da nossa comunhão com Ele, da nossa comunhão com o próximo, que se chama santificação. É preciso descobrir isso. Podemos ajudar? Claro que podemos ajudar. Se você não souber qual é o seu dom, qual é o seu ministério, nós podemos
ter um determinado momento que nós damos uma parada, arrumamos um espaço aqui na hora da escola dominical e vamos estar ajudando o irmão ou a irmã a descobrir qual é o seu ministério, qual é o seu dom. Alguns já fizeram isso no primeiro ano que nós tivemos aqui. Mas, na verdade, quantos estão desempenhando? Eu não me lembro assim dos números, mas aproximadamente nós tivemos 90 pessoas fazendo os testes. Quantos estão realmente exercendo o ministério? Você é bem otimista. Você é bem otimista. 15 a 20. É preciso redescobrir isto. É o nosso compromisso com o Senhor Jesus. Ele já se comprometeu conosco, mas nós precisamos nos comprometer com Ele. É maravilhoso pensar que Jesus tinha um sonho tão especial para a vida de cada um de nós, que fortaleceu para que Ele fosse na cruz e conquistasse esse sonho para nós, esse ideal para nós, esse objetivo da vida de cada um de nós. Para que isto seja alcançado, nós precisamos fazer duas coisas que o apóstolo Paulo fala: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Aquilo que passou, eu posso me recordar? Posso. Mas eu não posso ficar preso no passado. Aquilo que eu fiz no passado deve simplesmente ser um momento de eu agradecer. Senhor, te louvo porque no passado, ontem, tu me usaste. Mas, Senhor, hoje eu quero ser usado muito mais. Isso que significa esquecendo das coisas que para trás ficam. Quando a pessoa vai passando a idade, se a pessoa é uma pessoa que não se mantém muito ativa, é uma pessoa que acaba se fixando muito no passado. E a sua vida passa só a ficar no passado. Você vai conversar com ela, porque no meu tempo, e fica só no meu tempo. E hoje? E hoje? O que Deus está fazendo através da sua vida? Esquecendo das coisas que para trás ficam. A segunda coisa que Paulo fala aqui: e avançando para que as diante de mim estão. Então, eu já descobri qual é o sonho de Deus para a minha vida. Bom, agora eu vou avançar. Eu vou avançar. Eu já tenho objetivo. Descobri o objetivo e eu vou avançar. Ninguém avança se não sabe para onde é que vai. Então, nós temos que ter esta questão. Eu vou para onde? Qual é o meu ministério? Qual é o propósito de Deus para a minha vida? E eu não estou falando desse propósito aí fora não, viu gente? De prosperidade. O que Deus requer de mim? O que motivou Jesus a morrer por mim? O seu amor requer o que de mim? Então, como dissemos, você não sabe? Até quem está na internet não sabe? Dá uma chegadinha aqui no próximo domingo que nós vamos ajudar. Nós vamos marcar o momento e vamos ajudar a você descobrir. Tantos outros descobriram. E nós queremos que você descubra e vá, e avance. E avance para que as diante de mim estão. Mas é interessante que o apóstolo Paulo usa aqui uma palavra muito interessante, porque esse avançar não é um avançar da pessoa estar entrando aqui pelo corredor central da igreja e ele vem avançando. Não, é uma expressão que no original ele usa no sentido assim, é como se ele estivesse vindo, as suas forças estão se esgotando, ele percebe que não vai conseguir, o que ele faz? Ele se joga
usa o seu último fôlego de vida se jogando na direção que ele sabe que Deus quer que ele vá, que ele prossiga. E aquilo que lhe falta, Deus vai estar completando. Então é um esforço que não justifica cansaço. Não justifica cansaço. Eu dou uma descansadinha, claro. O cansaço é resultado da minha fragilidade, mas aquilo não significa que eu vou parar. Que eu vou parar. É interessante que esse irmão não me disse quem, eu também não insisti. Mas esse irmão diz que, hoje pela manhã, diz que encontrou com algumas pessoas nesse mês. Falou: mas você não está indo na igreja? Não, eu estou de férias. Mas como de férias? Não, de férias da igreja. De férias da igreja. E eu vou começar, Senhor, a orar, Senhor, todas as pessoas que tiverem férias da igreja, estarão férias de Ti, tira férias delas também, deixa ela sozinha. Não é possível alguma coisa assim. Não é possível alguma coisa assim. É usar o esforço para alcançar aquilo que Jesus alcançou na vida de cada um de nós. Isso vai depender muito daquilo que Deus vai estar. Isso vai como resultado, vai proporcionar a ação de Deus na vida de cada um de nós, em meio às nossas lutas, em meio às dificuldades. Muitas das bênçãos que Deus dá na vida do seu povo são bênçãos que vêm sobre justos e injustos, assim como o sol, como a chuva. E Ele tem bênçãos reservadas nas regiões celestes, mas o que Ele quer é intimidade, é buscar com mais garra aquilo que Ele conquistou na cruz do Calvário para a vida de cada um de nós. Isso implica intimidade com Ele, intimidade com o corpo de Cristo, intimidade com as pessoas também que não o conhecem como único Senhor, como único Salvador. Que Ele nos abençoe, que Ele nos guarde, que, irmãos e irmãs, o nosso ano, que já começou com muitas lutas, seja um ano e que nós estejamos lutando acima de tudo, para que o nome do Senhor seja glorificado na vida de cada um de nós. Amém? Uma canção que diz: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Vamos colocar de pé? Vamos declarar isso? Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber, nada mais nos resistir. Declara: maior, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. toda vida, todo poder, Toda vida, todo poder,
que Deus tem para dar. Abrimos nossas vidas para receber. Amém, Deus. Nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Nosso Deus, nosso Pai de amor, nosso Pai querido, nós te louvamos pelo teu amor maravilhoso, teu amor extremo, teu amor imensurável, que levou Jesus a morrer por nós na cruz do Calvário. E morrendo na cruz do Calvário, Ele conquistou um sonho, Ele conquistou um ideal, uma finalidade para a vida de cada um de nós. E nós te louvamos, ó Pai, porque Tu esperas, ó Deus, que estejamos como parte da nossa comunhão contigo, nós estejamos realizando aquilo, ó Pai, que Tu conquistaste para a vida de cada um de nós, de viver a Tua palavra, de buscar uma comunhão intensa contigo através da oração, através da leitura da palavra, através da comunhão com o Teu povo, mas também o Senhor amando aquelas pessoas que estão ao nosso redor, pessoas que muitas vezes não Te conhecem e que precisam conhecer o Teu maravilhoso e amor. Ó Pai de amor, Pai querido, dá, ó Pai de amor, que neste ano nós tenhamos um ano de muitas vitórias para Cristo Jesus, um ano de muitas vitórias, e que tenhamos a alegria, a bênção de sermos instrumentos para alcançar muitas pessoas, ó Pai, para ter um encontro pessoal com Cristo Jesus e receber, ó Pai, aquilo que Tu tens preparado nas regiões celestes, não só para nós, mas tantas e tantas pessoas que estarão recebendo a Jesus como Senhor e Salvador. Pai de amor, Pai querido, Te pedimos em nome de Cristo Jesus, o nosso único Senhor e Salvador. Amém, amém. E que a paz de Deus, o amor insondável de Cristo Jesus e a presença fortalecedora do Espírito Santo esteja com cada um de nós, com o povo de Deus, agora e sempre. Amém, amém, amém. Assentai-vos. Tua fidelidade é grande, Tua fidelidade incomparável é, ninguém como Tu, bendito Deus, grande é a Tua fidelidade, a Tua fidelidade
Não sei se alguém tem aviso. Nós temos previsto para sábado que vem uma reunião da clã. Nós estaremos enviando amanhã um e-mail para os irmãos e as irmãs, e nós pedimos que os irmãos e as irmãs estejam respondendo, porque nós queremos saber da questão de quórum, porque se nós não tivermos quórum, não tem como realizar. Mas eu acredito que a grande maioria dos irmãos e das irmãs estarão voltando já nesta semana. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém. Irmãos, só lembrando que a nossa reunião de quarta-feira, às 20 horas, estará de volta a partir dessa semana. Então, aqueles irmãos e irmãs que estão de férias das aulas ou que têm disponibilidade de estar conosco nas quartas-feiras, é uma bênção. Para todos aqueles que puderem, estão amplamente convidados. Muito demais convidados, pra caramba. Amém? Era isso, irmãos. Beijo para vocês, no coração de todos. Ô, saudade de tocar com esse menino. Oi? Levado? O que a gente vai comer? A gente vai comer lá? Sábado que vem? Quer avisar? Então, mas é pra comer. Não sabe o lugar ainda? Tá, então depois a gente fala.